Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que ocorre no meio de um baile. O noivo de Scarlet, Kyle, de repente cancela o noivado deles. Ela é falsamente acusada de ser uma valentona e as pessoas a chamam justamente de vilã. Todos os aristocratas e famílias nobres a denunciam durante anos. Ela teve que aguentar o abuso e a idiotice dele. Mas ela não aguenta mais. Sem saber o que fazer, ela pede um último favor para dar-lhe um bom soco na cara. Assim começa a história de vingança de Scarlet contra Kyle e seus comparsas. Uma fantasia sobre uma lutadora elegante, mas rebelde, que não deixa ninguém tirar vantagem dela. Ou seja, falaremos de Posso Pedir Uma Última Coisa? Então já vai soltando o dedo no like, já vai comentando aí embaixo, já vai compartilhando o nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Scarlet, né, ela começa a falar pra Terenetsa que ela deve ter entendido tudo errado, né? Não é porque era o príncipe Julius, que é completamente caidinho pela Scarlet, né? Ela não daria uma porrada nele, né? Ela acha que ela não daria uma porrada no príncipe Julius, né? Porque ela achava que a própria Scarlet tinha alguns sentimentos. Ela acaba avançando contra o próprio Julius e jogando ele longe, o que deixa a Terenetsa surpresa por isso, né? Porque ela não pensava que a própria Scarlet iria fazer isso. Ela fez realmente isso sem nem pensar duas vezes. Então a Scarlet parte para cima dele novamente, falando que isso é pelo bem do povo, né? Falando pro próprio Julius que isso é pelo bem do povo. Mas ele acaba desviando do ataque dela e ele acaba meio que revidando também e acaba falando que a técnica de perna dela, que ela às vezes ela chuta também, continua ruim, como sempre. Ela acaba elogiando ele por ter bloqueado o seu ataque, né? E ele consegue se curar. E então ela usa a bênção do deus Cronoa. E a Terenetsa estava reclamando que ela estava indo com tudo para cima do príncipe Julius, falando que ela não deveria fazer isso, que ela era isso e aquilo. E a Scarlet fala que com os seus socos iria trazer o Julius de volta, iria trazer ele de volta ao normal. E aí vemos um pequeno flashback da vida da própria Terenetsa, antes da reencarnação, antes da própria Palmia colocar uma pessoa de outro mundo dentro do corpo que ela mesma tinha criado, né? Ela odiava a sua vida anterior porque ela era muito maltratada, sofria muito bullying, isso e aquilo, todo mundo nem ligava para ela. A Scarlet, falando que ela estava falando muito, acaba perguntando algumas coisas para o príncipe Julius, né? E acaba perguntando algumas coisas para o príncipe Julius e ele acaba meio que provocando ela, e ela acaba meio que provocando ele, falando que ela deveria estar com ciúmes, mas quem acaba ficando irritada é a Terenetsa. Por quê? Porque os planos dela estavam indo por água abaixo, né? Não estavam dando certo os planos dela. Então, né, ela acaba jogando sua lança contra o príncipe Julius e a Scarlet acaba se rendendo, né, mais falsamente. E a Terenetsa acaba decidindo que iria roubar tanto a benção dela quanto do príncipe Julius. E aí ela decide manda o Julius prender a Scarlet, né, porque ela representava uma ameaça para ela, né? E aí ela conta sobre a bênção do príncipe Julius. Ela queria também a bênção dele, que é uma bênção épica, alguma coisa assim. Alguma coisa com épico ou heróico, alguma coisa assim. A Terenetsa explica mais sobre a bênção dele, falando que ele precisaria de ter alguns sentimentos mútuos pela pessoa. Essa bênção só se ativa se tiver uma relação amorosa em que o amor dele acaba sendo retribuído pela outra pessoa, no caso a Scarlet. Por quê? Porque ele tem sentimentos por ela, né? Ele tem sentimentos pela Scarlet, só que a Scarlet não demonstra nenhum sentimento por ele até esse certo ponto, né? Até certo ponto ela não demonstra o sentimento que ela tinha pelo príncipe Julius, né? E após a explicação da Terenetsa sobre a bênção do príncipe Julius, né, ela acaba aceitando os sentimentos pelo príncipe, né? Ela acaba decidindo aceitar que é apaixonada por ele e simplesmente pede a sua ajuda e beija ele. Eu acho que ela
Mas no final vocês vão entender o que acontece, né? Acaba pedindo a sua ajuda e beijando o Príncipe Julius. Ou seja, a bênção do Príncipe Julius acaba sendo ativada. O que deixa a Terenete surpresa com isso. E ela continua a provocar a Scarlet. E a Terenete acaba surtando. Acaba surtando. Porque as coisas que ela tinha planejado, as coisas que ela tinha feito, não estavam indo de acordo com o que ela queria, né? E nesse momento, a própria deusa Palmia acaba aparecendo, transformando a Terenete em uma espécie de monstro, um fantoche. Ela já era um fantoche, né? A Terenete já era um fantoche. Mas ela tinha um certo livre-arbítrio. Agora ela era um fantoche completamente controlado pela deusa Palmia, né? E aí a Scarlet parte pra cima, tava tudo tremendo assim. A Diana acaba protegendo a todos, né? A Santa Diana acaba protegendo a todos, tirando todos dali daquele lugar, porque a batalha tinha acabado. E o Julius, junto com a Scarlet, tentam atacar, mas acaba não dando certo. Mas se eles não fizessem alguma coisa, a Terenetsa iria morrer. Porque aquela transformação poderia matar ela, estaria matando ela. Mas a Scarlet não queria que isso acontecesse, não porque ela tem compaixão, né? Pois ela queria encher a Terenetsa de porrada. E o Julius acaba dando força para Scarlet para que ela pudesse vencer aquela luta. Ela simplesmente dá um soco bem forte que manda a Terenetsa para longe, joga ela muito longe, né? E ali, depois de tudo acontecer, o Deus acaba se indo embora, né? Se despede da própria irmã. Só que aí né? A Diana acaba levantando a barreira novamente para proteger Palistan, né? E iria ter uma festa para comemorar a vitória dessa batalha, né, contra a religião da deusa Palmia. E eles acabam falando da bênção que o príncipe Julius tinha, né? E a Scarlet decide descer um soco no príncipe Julius, ir na frente para descer um soco no príncipe Julius. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.